Olá, seja bem-vindo, você que nos acompanha aqui pela TV Universitária. Começa agora o programa Em Pauta, que vai falar sobre política. Especialistas vão avaliar o atual cenário no país. Vamos também falar sobre a corrupção e a forma como ela é tratada pelos eleitores e também pelo Poder Judiciário. Para falar sobre o assunto, eu converso com o cientista político João Batista, com o advogado, membro da Comissão do Direito Eleitoral da OAB, Alberto Pablo, e também com o jornalista e colunista político Arthur Fernandes. Sejam todos bem-vindos ao programa Em Pauta. Antes de analisar o cenário atual político, é importante a gente saber como que estão os eleitores. Os eleitores estão interessados, estão se impondo? Eu primeiro pergunto, então, para o João Batista. Os eleitores estão se impondo diante desse cenário atual? Veja, na democracia capitalista, na democracia eleitoral, nós temos, na verdade, uma deslegitimação da democracia. Você tem uma rejeição da política. Você vê, a eleição em São Paulo e Belo Horizonte, 30% somado a abstenções brancos e nulos não votaram. Em Uberlândia, você veja a última abstenção branca e nulo, mais de 100 mil eleitores não votaram. Então você tem uma rejeição. Por que essa rejeição? Porque do ponto de vista do eleitor não há relação entre ele participar do sistema eleitoral, da democracia eleitoral, e ter alguma mudança na sua vida. Então o sistema político está separado do sistema econômico e social. Então do ponto de vista do eleitor, não há mudança nenhuma na sua vida social e econômica com as eleições. Então, na verdade, nós temos uma crise de legitimação da própria democracia eleitoral. Ou seja, acho que as pessoas ainda estão desinteressadas, né? O que você acha, Alberto? As pessoas, falta um pouco de interesse ainda? O que se acompanha no processo eleitoral, se vê uma crescente participação, principalmente dos jovens. A demanda que tem para aquele jovem que tem 16 anos para poder retirar o título, para poder manifestar seu voto. Que o sufrágio é um direito que o cidadão conseguiu, que é maravilhoso para a sociedade como um todo. E durante todo o pleito eleitoral desse ano, se acompanhou muito a participação da população em denúncias junto ao TRE. E essa participação foi muito importante, com muitos candidatos sendo multados através de denúncias pela internet. O que foi amplamente divulgado isso, e até uma busca do próprio TSE em divulgar a importância do voto, das eleições limpas, a questão de ficha limpa, a participação do Ministério Público em tentar mudar a cara da propaganda eleitoral por meio dos taxas, que afetou não só a Uberlândia, mas toda a região. E principalmente com essa participação junto ao TRE mineiro, demonstrou, no meu entender, a maior participação da população, o que não teve anterior nas outras eleições. Arthur, neste momento a mídia é muito importante, né? Você está sempre presente, principalmente quando o assunto é eleições, o cenário político. Essa forma de incentivar, de mostrar, de esclarecer para os eleitores em quem eles vão votar, quais são as regras, a importância da participação deles. A mídia é importante nisso, né? Essa é a nossa função social, né? É difícil generalizar e falar que há rejeição ou há essa vontade de discutir política, discutir o processo eleitoral, porque isso é uma questão individual, igual o voto é individual, isso também vai de cada um, né? Nas nossas pesquisas do Ibope durante o período eleitoral, elas demonstraram que a maioria da população tinha interesse pela eleição, né? Nessa faixa aí dos 60%. Mas havia uma minoria que não tinha tanto interesse, mas a gente tem um fenômeno hoje que é a manifestação pela internet, né? O senhor falou de buscar a justiça, mas também há essa manifestação muito grande pelas redes sociais. Esse é um fenômeno novo que a gente observou nessas pessoas que mostraram interesse no processo eleitoral. Talvez a mídia esteja até ajudando, inclusive as redes sociais, que as pessoas se interajam, entre mais no assunto, né? Discuta mais sobre o assunto. Mas eu acredito também que um dos grandes problemas é que as pessoas ainda desacreditam um pouco, principalmente por conta da corrupção. Aí eu gostaria de saber a opinião até de cada um. A natureza política é corrupta? Veja, a gente tem de partir do seguinte pressuposto: as pessoas são autointeressadas. Elas buscam adequar meios afins a partir do seu autointeresse. E isso funciona em todos os níveis, em todas as relações. E não é diferente em política. Então, nenhum candidato está interessado no programa do partido, está interessado em ser eleito ou reeleito ou conquistar o poder. Então, veja, e os meios, dependendo das circunstâncias, se tem maior ou menor custo, ele vai fazer uso de qualquer meio para alcançar seu objetivo. Então, nesse sentido, a lógica é a busca dos seus fins, seja qual for os meios, dependendo do custo-benefício. Daí que
o custo para a sociedade, se não tem controles, né, se poder não controla poder, se o judiciário não é capaz de controlar o sistema eleitoral, se o legislativo não é capaz de controlar o executivo, se o Ministério Público não é capaz de controlar o executivo, assim, o Tribunal de Contas não é capaz de controlar e ser um órgão do Poder Legislativo, nós temos como resultado mais corrupção, porque o alto interesse prevalece em relação ao interesse público. Então, professor, não seria só da natureza política, seria da natureza humana. É o alto interesse. E aí depende das instituições e dos custos. As pessoas não são corruptas ou não são, depende do custo. Se elas querem atingir um fim, e se o custo for menor, ela vai fazer uso dos mecanismos corruptos para atingir seu fim. Depende do custo. Então as pessoas não são boas ou são más, depende dos custos na ação estratégica da busca do alto interesse. Então os políticos aumentam ou diminuem a corrupção, não pela conversão das pessoas ao interesse público, ou do cidadão, ou do próprio político, mas do custo institucional, dos poderes controlarem o poder, né? Nesse ambiente, se o custo for maior, nós temos diminuição da corrupção. Então, a continuidade da corrupção no Brasil, em vários níveis, agora, né, o grande julgamento mediático, né, que está dando resposta aí do Supremo Tribunal, que é o mensalão, veja, é imposição de custo. Então, tem uma esperança que tem um problema. Isso vai ser só agora para fazer o show, né, contra a corrupção, ou vai ser uma continuidade do Poder Judiciário no controle da corrupção, né? Mas aí se analisa, aí volta até para pensadores antigos, Hobbes, Montesquieu, principalmente Maquiavel, da natureza humana. O político é corrupto, o ser humano ele é egoísta. Essa é a diferença. A partir do momento que eu sou egoísta por natureza, que eu vou olhar mais a minha necessidade, aí que complica todo o conceito de Estado, de governo, que é gerenciar o interesse comum. Corrupção nós temos no Brasil, mas temos também na China, no Japão, quando um primeiro-ministro suicida, na Itália, nos Estados Unidos. O que nós temos que pensar é comparativamente as instituições. O custo da corrupção nos Estados Unidos é maior que o custo da corrupção no Brasil. Então, o sistema político judiciário americano é mais desenvolvido que o Brasil. O alemão é mais desenvolvido que o Brasil, o europeu é mais desenvolvido, porque o custo para eu buscar meu auto-interesse fora da regra do jogo, fora da democracia capitalista, é maior. É maior. Né? Só que eu vejo um crescimento, no Brasil especificamente, da autonomia das instituições, dessa independência de cobrar. O que eu vejo, no caso específico do mensalão, a autonomia do judiciário de estar cobrando, de estar dando uma resposta para a sociedade, porque a sociedade também precisa dessa resposta. E o próprio judiciário já está sendo pego de corrupção com a criação do Conselho, do CNJ. Então o próprio sistema judiciário também está passando por esse teste da corrupção. Tem raposa fiscalizando o galinheiro. Tem raposa fiscalizando o galinheiro, mas raposas, aos meus olhos, dos ministros que eu conheço do CNJ, muito sério, dos juízes, que são escolhidos, cada juiz para entrar lá como auxiliar do CNJ, são escolhidos pela sua atuação. Nós temos um que foi juiz em Uberlândia, estava como juiz em Uberaba, que é o Nicolau. Hoje, ele saiu agora do CNJ, mas ele estava com 180 processos administrativos contra juízes. E estão punindo. Desde que, óbvio, tenha a materialidade, que é o que? Comprove que houve um ato ilícito e a autoria, vê, aí de 88 até aqui, quanto tempo demorou para ter o Conselho Nacional de Justiça? A própria existência do Conselho foi uma luta lenta, né? Mas a mudança ela não é tão automática e foi naturalmente se esperando uma harmonização dos poderes. O que não houve dentro do judiciário, aí criou-se o Conselho de Justiça. Você pega Eliana Calmon, o Gilson Dib, que eram os corregedores, são pessoas de opinião e de história de vida fantástica. Nós podemos falar que, então, já que vocês citaram o mensalão, que o mensalão é um pontapé, a gente começa a ver que existe mudança, que pessoas estão sendo julgadas por roubo, pelos atos que estão fazendo, assim como vocês dissem que é da natureza humana. Às vezes uma pessoa rouba em algum lugar e ele vai preso. E a gente vê muitos políticos roubando e ficando impune às vezes, mas agora não. E ainda é reeleito. Está mudando essa situação? A gente consegue perceber a partir principalmente do mensalão? Olha, eu faço um hiato só a fala. Nós falamos que o ser humano é egoísta, por natureza.
Não necessariamente ele irá roubar e tudo. Que aí vai depender da índole de cada um. Não é normal eu sair, atirar e matar todo mundo ou assaltar. Se nós falamos da esfera pública, não tem nada a ver com a conversão individual. Se o cara do Conselho Nacional de Justiça é um santo, se ele tem 180 processos. Depende do funcionamento da instituição. Nós não devemos olhar para as pessoas. Quem olha para as pessoas para converter ao bem comum, ao bem, são as igrejas. O Estado é a realização da esfera pública. Se funciona ou não funciona as instituições. Os indivíduos vão ser melhores ou piores no controle se a regra, se tiver custo. Esse juiz que é um santo, que persegue corrupto, numa instituição onde ele não precisa, ele vai buscar o auto-interesse. Ele vai ser... Então, você depende do ambiente institucional, muito mais que apelar para a natureza. A natureza humana é irrelevante na relação se vai realizar ou não o interesse público. Então, as instituições é que contam, as regras do funcionamento das instituições. Então, nesse sentido, o mensalão é um teste, sim, de desenvolvimento da instituição, de controle. Os americanos inventaram isso, peso e contrapeso, poder controlar poder. Foi a Constituição americana que inventou poder controlar poder. Judiciário controla legislativo e executivo, legislativo controla executivo. Quem colocou essa estrutura em pé e fez funcionar no mundo moderno foi os americanos, a Constituição americana. Então, a partir daí, esse é o padrão mundial que, se funciona bem, nós temos menos corrupção. E deixamos de lado o apelo à natureza humana. A natureza humana é algo que deixa para os filósofos, deixa para as igrejas tentar converter essa natureza humana. Mas o jogo, a realização do interesse público no Estado, depende dessa relação de peso contra peso, de poder controlar poder e do custo para a ação. Se, para mim, eu vou ter mais sucesso, eu posso ir para o Supremo, eu posso ser indicado para o Conselho, é perseguir? Eu vou perseguir, não porque eu gosto de perseguir, eu vou perseguir porque eu estou buscando meu alto interesse, que é fazer carreira. Mas aí, né? São Francisco de Assis, São Francisco de Assis beijava leproso, não porque eu gostava de beijar leproso, porque eu queria ir para o céu. Tá vendo? Todos estão movidos ao alto interesse. Né? Esses custos, eles, a cada 2 anos tem uma eleição. Sim, eles tendem a aumentar, né? Sim, esse é o custo eleitoral. Aí o Arthur tem razão, Arthur, no sentido de que, qual que é o custo que você coloca ao político? Não reelegê-lo. Esse é o maior poder que o eleitor tem. Olha, gente, o assunto está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que nós voltamos já já com o programa Em Pauta. A Rede Cegonha é mais que um conjunto de ações de atenção à saúde de mulheres e seus bebês. É uma maneira do Brasil dizer: bem-vinda, Ana. Bem-vindo, Bernardo. Bem-vinda, Bia. Com pré-natal de qualidade, parto humanizado, mais acolhimento e atenção à mãe e ao bebê, a Rede Cegonha ajudou a reduzir em 21% as mortes maternas no último ano. Informe-se sobre a Rede Cegonha em uma unidade de saúde ou ligue 136. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. Atleta do século, tricampeão do mundo, 2 títulos mundiais, maior goleador da história das Copas. Pode acreditar, nós vamos fazer a melhor Copa de todos os tempos, porque de Copa a gente entende. Acesse e veja os investimentos que estão sendo realizados do teu benefício e de todo o país. Entre no site esporte.gov.br e faça parte você também da maior torcida do Brasil. Ministério do Esporte, Governo Federal. Estamos de volta com o programa Em Pauta, que hoje faz uma análise sobre o atual cenário político no país. Nós trouxemos para vocês a opinião de alguns universitários aqui da UFO sobre essa situação atual, principalmente envolvendo o caso do mensalão e o julgamento que está acontecendo, principalmente começa agora nessa semana novamente. Vamos assistir? O senhor acha que existe a possibilidade de mudar a política do Brasil? Eu creio que sim. Tem expectativa? Tem expectativa que muda, né? Por que o senhor acredita? Eu acredito que tem que consertar alguma coisa no nosso país, né? Não pode continuar desse jeito. Eu acho que assim, depende do pouquinho que cada um faz. E com essas
mudanças que a gente vem acompanhando, eu acho que tem uma salvação. Você acha que dessa vez não vai acabar em pizza? Acho que não. Só de ter indiciado e ter sido tomada uma decisão, eu acho que é um sinal de que não vai acabar em pizza. Eu acho que não, nenhuma mudança. Não mudou até agora, não vai mudar nunca, eu acho. Sério? Sério. E você acha, assim, por exemplo, que com o mensalão pode acabar tudo em pizza, então? Tudo em pizza, como sempre, né? Nunca vai mudar. Você vê que existe uma mudança, uma perspectiva de procurar fazer tipo uma faxina, né? Como diz a faxina que a Dilma está fazendo. Então você vê a mudança dentro do próprio partido. E apesar de ter esse julgamento no mensalão e tal, eles terem sido condenados, eu acho muito difícil eles terem ido para a cadeia. Talvez as coisas mudem, mas não agora, né? Vai ser mais para o futuro mesmo. Bom, como podemos perceber, a opinião está dividida. Tem uns que acreditam e tem os céticos que acham que nada vai mudar. Qual a sua opinião, Arthur? Até avaliando o dia a dia, as pessoas, que você percebe que está havendo essa mudança de percepção das pessoas e o cenário também está mudando ou não? Olha, eu também tenho uma visão um pouco pessimista em relação a isso. A gente observa em todas as esferas de poder que legisladores têm, a Câmara Municipal é um exemplo disso, é um grande balcão de negócios, de projetos apresentados de interesse da iniciativa privada que são formulados de acordo com esses interesses, que rola dinheiro por trás. É difícil provar isso, mas a gente percebe essa relação do legislativo com a iniciativa privada financiando a formulação de projetos, que o mensalão não deixa de ser isso também, é um pagamento para votar conforme o governo queria. Até pergunto para o professor, esse modelo de consenso, de coalizão, acaba proporcionando essa necessidade, né, de formações de bancadas em maioria e que a verve dele vem dessa questão do poder econômico, né? Nós temos você tem razão, o presidencialismo de coalizão é quando parte da soberania, na democracia eleitoral, a soberania é do povo. Né? Os eleitores contribuintes detêm a soberania se é democracia. Então veja, e o legislativo e o executivo são representantes. O judiciário, no presidencialismo, ele é um terceiro poder no sentido de controle do legislativo e do executivo. Agora, no presidencialismo de coalizão, nós não temos, no desenvolvimento da democracia brasileira, uma representação partidária. Então você tem essa sopa de letras que é que se faz um congresso ou a nossa Câmara Municipal, que os interesses individuais prevalecem sobre o programa dos partidos. Do ponto de vista do eleitor, o eleitor também não consegue separar o que é interesse público e o que é interesse privado no seu próprio cálculo de escolha do candidato. Então ele vota não pelo conteúdo público do partido, mas ele vota no interesse particular. Daí que, do ponto de vista do eleitor, ele separa a corrupção da sua própria escolha do candidato. Se você fizer uma entrevista, ninguém é a favor da corrupção. Como ninguém é racista, ninguém é machista, todo mundo é contra o racismo, é contra o machismo, é contra a corrupção. Mas individualmente as pessoas são racistas, são autoritárias e elas fazem cálculos de escolha do corrupto como o seu próprio autointeresse ser atendido. Não aquele discurso geral que ele é contra a corrupção. Agora, nesse negócio que a política se transforma, que você tem razão, Arthur, nesse negócio prevalece o quê? Prevalece o controle e as escolhas, né, dos indivíduos. Veja, uma cidade como Uberlândia, que teve mais de 100 mil eleitores que não votaram abstenções branco e nulo, e tem quanto de eleitores em Uberlândia? Né? Veja, 400 e tanto. Veja, esses eleitores que manifestam a soberania, né, local da gestão, esses eleitores, eles não separam, né, no seu cálculo que se o candidato é partidário, é corrupto, não é. Então você tem aí uma concepção muito de deslegitimação do próprio sistema. Isso abre um espaço para o exercício do autointeresse, né, dos Mas políticos, aí, né? o mensalão é um marco divisor de águas, porque se pensar então nessa gestão do erário público, da estrutura governamental para o interesse do governante, nós percebemos que no STF apenas 2 ministros não foram indicados pelo PT. O restante foi. E mesmo assim está sendo julgado.
Quando eu penso na lei de responsabilidade fiscal, de cassação de vários prefeitos daqui da região, se nota-se uma evolução da fiscalização e da cobrança assim, das obrigações e das responsabilidades, o que passa a amarrar mais. Quando hoje se pensa numa questão, numa eleição, o candidato, um dos primeiros lugares que ele senta é com o advogado, para poder saber o que pode fazer ou não e como será a vida dele. E mesmo após ele sair do cargo eletivo, ainda vão ter várias sequelas disso. Mas você vê, porque a sociedade cobra mais. A fonte do controle que começou com a ficha limpa não foi do Congresso, nem dos partidos, nem dos políticos. Mas aí foi uma emenda popular. Então, a própria sociedade manifestou, né, essa capacidade de intervir, que a partir da Constituição de 88 nós temos mecanismo de inserção na pauta direta do Congresso a partir dessa... Mas aí está a diferença. Mas aí que está a diferença atual. A população tem participado e cobra mais. Essa é uma realidade. Hoje, o eleitor e o próprio cidadão, o governado, ele não se atém simplesmente à sua cadeira, ele procura participar. Nós temos um problema da representação política. Veja a qualidade do que é oferecido para o cidadão escolher. Uma cidade com mais de 400 mil eleitores, nós temos 2 candidatos. Veja, que arranjo foi feito no poder local para o eleitor só escolher 2 candidatos? E 2 candidatos que foram iguais, cores, programa, conteúdo, eles disputando quem quer a melhor continuidade do atual prefeito. Veja, não tinha opção alternativa para levar pedagogicamente o eleitor a fazer um cálculo de comparar projetos alternativos. Nós tínhamos um mesmo projeto com 2 candidatos disputando o mesmo projeto. Veja, isso é uma baixa qualidade também, que é oferecido de forma pedagógica pelo momento eleitoral à escolha do cidadão. Uberlândia manifestou dessa maneira. Professor, teria como explicar que ao mesmo tempo que o Partido dos Trabalhadores, que está envolvido principalmente no julgamento do mensalão, ter tido essa ascensão em número de votos na eleição municipal? Como equacionar uma coisa com a outra? Né? É difícil, para nós, por exemplo, como analista política, é difícil explicar isso. O Uberlândia, por exemplo, hoje essa escala chegou a 70% dos votos do PT em Uberlândia. Esse só vem crescendo a eleição. E justamente depois desse período de 2005, quando começou o mensalão. Como explicar esse aumento de voto com essa Tem 2 hipóteses. Devassa? Tem 2 hipóteses, 2 ideias. Primeiro, o eleitor, ele é contra a corrupção, mas ele separa o cálculo individual dele em relação ao candidato. Então, ele não vincula o cálculo dele se aquele partido é o partido do mensalão. Ele faz o cálculo a partir de interesses privados. Então, ele separa. Então, ele não tem, porque é PT mensalão, eu não voto no PT mensalão. Né? O Serra tentou fazer isso com a Haddad de São Paulo também, não funcionou. Então, do ponto de vista do eleitor, ele separa. Eu sou contra a corrupção, mas o meu candidato é bom para mim. Então, ele separa. E segundo, o PT também não se manifestou. O Gilmar fez campanha passada com a estrelinha verde e agora virou azul, virou a cor do prefeito, virou a cor da oposição. Então não há identificação, ou ele chama da bandeira, mas a cor é a mesma. Agora, veja, não há identificação do candidato com o partido nem com a corrupção. É o candidato. Né? Então, e ele também estimulou essa relação privada, né? Baixando o nível da proposta, né? Da relação entre o candidato e o eleitor. Então, esses 2 movimentos explicam, né, o crescimento. O que vocês acham que vai acontecer, então, já que o assunto... o senhor até comentou um pouco de Uberlândia, nosso programa já está quase no final. Como que fica a tua situação agora, já que em Uberlândia nós temos agora, será comandado por um prefeito do PT, ou seja, já mudou, que antes não era oposição e agora é situação. Como que fica? O que vocês acham? Como que avalia? Veja, eu acho que não vai mudar, porque, como eu até escrevi um artigo no dia 8, dizendo que a eleição do Gilmar sendo do PT é a continuidade, não tem mudança, não tem alternativa, ele não vai oferecer, e não ofereceu durante a campanha, algo alternativo para ser escolhido. Então ele vai dar continuidade, é mais do mesmo, é mais daquilo que funciona e talvez, né, com algum recurso federal, ele poder fazer inovações em alguma área social, de educação e saúde. Mas vai ser continuidade do que a população de Uberlândia aprova a atual administração. Arthur, sua opinião, qual que é? Eu acredito que essa relação com o governo federal deve ajudar no início a dar fazer uma coisa marcante. Ele, por exemplo, já deixou claro que pretende fazer uma escola em tempo integral já no primeiro ano de governo. Eu imagino que essa relação, esse bom vínculo, bom trâmite dele dentro do governo federal
pode ajudar esse mais do mesmo ser um pouco mais, né? Sim. Doutor Alberto. Também acredito de forma positiva no novo governo, porque esse estreito relacionamento que ele tem com o governo federal e que também tem com o governo de Minas vai possibilitar um desenvolvimento até maior, não só da cidade, mas como também da região. Recente, o NANVAP, ele defendeu a tese de criar hospitais regionais para desafogar a saúde de Uberlândia, que hoje é um problema. Você veja que absurdo, né? O cidadão não tem direito. Quem é proprietário do orçamento público é o cidadão, é o eleitor contribuinte. Agora, se eu sou amigo do presidente da República, eu vou ter orçamento? Então eu não tenho orçamento sendo proprietário porque o prefeito local não é do prefeito nacional. Veja como é que é manipulado o Mas recurso aí é público, proposta, né? é projeto. Agora aí aparece como novidade, eu ser amigo do presidente da República, o dinheiro agora vem. Agora o proprietário é o cidadão. Independente de quem é o mas mas só que aí eu tenho que ter instrumentos para poder pedir. E tem um procedimento legal. Se não faz isso, aí não tem como. O eleitor de Uberlândia vai ter recurso. E não, aí o mesmo proprietário dos recursos não tem se não for do presidente do Partido Nacional. Veja, isso é... Não, mas é saber pedir o dinheiro e saber fazer. Não tem nada a ver com saber, tem a ver com luta de interesse. Porque é a forma de eu postular o direito da minha região. Agora, eu ganhar a eleição dizendo que eu sou amigo da presidente e vou ter mais recursos, e o proprietário do recurso é o cidadão, não é o prefeito eleito? Veja que absurdo. Olha, nosso assunto está muito bom, mas nós, infelizmente, temos que encerrar nosso programa, nossa edição. E o programa Em Pauta termina aqui e nós voltamos na semana que vem. Se você tiver sugestões de temas para o programa, entre em contato com a nossa produção. Obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.